Amém. Nós estamos iniciando no dia de hoje o estudo de número 44, chamado A Liderança da Igreja, do módulo 4 do Seminário Teológico Base, da Escola de Discípulos, né, que é o Ministério de Ensino aqui do Ministério do Deuteronômio. Nós já percorremos 43 estudos, né, ao longo de quase aproximadamente 2 anos e meio. Nós estamos concluindo o módulo 4, né, a turma de número 1, e hoje nós vamos caminhar, né, para terminar esse estudo. Hoje a minha intenção é terminar o estudo de 44 e nós avançarmos aí numa reta final para tratarmos de alguns assuntos que são bastante importantes, né, em termos de estrutura de conhecimento, né? Nós tratamos no módulo 1 basicamente sobre Deus, né, de uma maneira geral, em que sentido, né, falando sobre a Trindade, suas características, né? No capítulo 2, nós tratamos basicamente sobre a natureza humana, a queda do homem, o pecado original. No capítulo 3, nós tratamos basicamente sobre cristologia e falamos todo o ministério profético, sacerdotal, Cristo como rei. E já no módulo 4, nós já começamos a caminhar para a estrutura da igreja, né? O Espírito Santo, também falamos sobre o Espírito. E estamos terminando de falar sobre a estrutura da igreja e vamos já caminhar numa reta final, aí sim, munidos de todo o conhecimento necessário para falar sobre visões escatológicas, né? A doutrina das últimas coisas. Falaremos um pouco sobre milênio, falaremos um pouco sobre as diversas doutrinas escatológicas, mas hoje a gente fecha essa estrutura. Falamos sobre a igreja, né? Falamos sobre a singularidade da igreja, as estruturas, né, que a igreja assume enquanto instituição, né, na última aula. E vamos tratar hoje sobre a liderança, né? O que constitui a liderança, qual é o papel da liderança, o que a Bíblia premissa sobre a liderança da igreja, né? Qual é a fundamentação bíblica, qual é a diferença da liderança da igreja para uma liderança secular, né? Mundana, né? O que é um líder na igreja, um pastor na igreja e um líder no trabalho, um chefe no trabalho. São pequenas nuances que, apesar de óbvias, nem todas as pessoas conseguem discernir isso, e isso gera inúmeros problemas, né? Nós temos visto no nosso tempo o surgimento de diversas empresas, né? Ou, melhor dizendo, igrejas, né? Que se estruturam como empresas, onde o pastor é quase que um CEO, né? Se costumou, nos últimos tempos, o pastor assumir a figura quase que de um CEO, de uma instituição. Não são poucos os pastores que se identificam, por exemplo, seus perfis pessoais de Instagram, como empreendedores, né? E aí você vai ver a vida do cara, basicamente o que ele fez a vida inteira foi empreender na própria igreja, né? E a igreja é tratada como, apesar de um tratamento pejorativo, secular, mas no final das contas muitas instituições dão razão a esse tratamento, que trata a igreja como pequenas igrejas de grandes negócios, né? Onde eu vou usar esse termo meio esquisito, né? Nem existe, mas eu vou cunhar ele agora, a biosinificação, né? A transformação da igreja em negócio se tornou um caos hoje no nosso tempo, não só do ponto de vista de estruturação como negócio, sucessão familiar enfim, lideranças que não prestam contas, pastores no papel de CEO, dito empreendedores, alçando mão do caixa da igreja para abrir empreendimentos, né? A teologia cult tem muito a ver com isso, né? Os pastores precisam ser bem-sucedidos, ser homens de negócio, né? Aparentarem ser homens de negócio, estarem sempre à frente de alguma coisa bastante importante para ter autoridade. E a verdade é que a Bíblia nos diz que a autoridade de um pastor ou de um líder na igreja, a autoridade pastoral, vem de coisas bastante diferentes dessa, né? Vem de amabilidade, vem de um bom testemunho no meio da sua comunidade, né? Da sua família, de governar bem sua casa. São outros valores que são diferentes do mundo, mas antes de nós entrarmos nesse assunto tão importante, tão necessário nos nossos dias, vou pedir para a Yasmin orar para que nós possamos iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, meu Deus, amado Pai. Graça te damos, Senhor, nessa noite, que entramos em sua presença, para mais uma terça-feira, pastor ministrar essa aula para nós, Pai, que tem sido tão valiosa, Senhor, para as nossas vidas, para o nosso conhecimento, Pai. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradeço, Senhor, pela vida dos pastores. Agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Pai amado, Pai querido, peço que o Senhor conduza essa aula, Senhor, conforme o seu querer e a sua vontade, que o seu Espírito possa ser presente, Senhor, possa guiar o nosso pastor naquilo, Senhor, que o Senhor deseja, que possa ser
exposto, Senhor, nessa noite, Pai. Agradeço, Senhor, mais uma vez, Pai, por ter a oportunidade, Senhor, de ter esse conhecimento de forma gratuita, Senhor, como é tão difícil, Senhor, hoje em dia, ter um servo fiel que faz, Senhor, de bom coração, que dá pra gente aquilo que foi dado de graça para ele, Senhor. Esse conhecimento que é tão valioso, Senhor. E como a gente é feliz, Senhor, e a gente se sente honrado por isso, Pai. Mais uma vez, Senhor, peço que o Senhor possa cada vez mais edificar a nossa igreja, Senhor, que a nossa igreja possa trazer pessoas, possa fazer, Senhor, ser um caminho, Senhor, ser instrumento, Senhor, a sua casa, para alcançar mais vidas, Senhor. Abençoe a pastora Tânia, a pastora Tati, a vida dessa família, Senhor, que eles estão na frente, Senhor, na liderança. E como vamos tratar de liderança nessa noite, Pai? Confiamos na liderança deles, pois nós caminhamos com eles, Senhor. Não só porque pessoas falam que eles são bons líderes, mas nós caminhamos com eles como irmãos em Cristo. E nós vivemos, Senhor, o dia a dia. E como é bom ter líderes, Senhor, sensatos, pautados na sua palavra, Senhor, com Cristo no coração, com Cristo na frente. Então, desde já agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, nós estamos falando, né, nesse estudo, né, a ideia é nós explorarmos o conceito bíblico de liderança da igreja, baseado na autoridade deles, né? Porque pode parecer um pouco simplório, talvez até redundante, né? Quando você fala em liderança na igreja e tratar de autoridade, né? Nas escrituras, mas a verdade é que esse pequeno detalhe muitas das vezes é colocado de lado, né? A autoridade de uma liderança, ela precisa nascer principalmente e unicamente, né? Na verdade, principalmente das escrituras, né? E eu digo unicamente no sentido de autoridade, mas obviamente também nasce no coração da igreja, da aceitação dos irmãos, do reconhecimento pastoral, mas quando eu digo de autoridade mesmo, uma vez reconhecido, né? Quem teve a oportunidade de estar na consagração dos pastores, né? Rodrigo e Jéssica, quando eu faço a consagração deles, eu coloco as 3 esferas, né? A primeira esfera é o reconhecimento do chamado no coração do próprio chamado. Essa é a primeira confirmação, né? Que nós precisamos ter, né? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja o ministério, almeja, né? Deseja uma coisa que é excelente, sobremaneira excelente, uma grande coisa. O segundo ponto é a confirmação da própria igreja, né? A igreja reconhecer naqueles que são chamados a autoridade necessária para pastorear, para governar a igreja. Isso nasce de uma série de fatores que vão muito distante de características humanas. Na Bíblia, nós vemos ao longo de muitas passagens que nem sempre foi o mais alto, o mais forte, o mais bonito, o mais inteligente. Na verdade, na grande maioria, sempre foram aqueles que as pessoas nem acreditavam, né? Talvez o maior exemplo disso foi o maior rei que a Bíblia registra, né? Obviamente, sem contar o rei Jesus, né? Mas até Cristo, realmente, eu posso tocar nisso, mas falando do ponto de vista humano, né, que foi o rei Davi, que era o menor, né, da sua casa, né, era o menor dos irmãos, era aquele que o pai nem conta, né, quando Samuel chega para ungir Davi como rei, não, para ungir um rei, o pai apresenta, né, Jessé apresenta todos os seus filhos e Davi nem se encontrava, e é muito engraçado, né, a visão de como Samuel ele é honesto no registro desse episódio, porque ele vê, né, o primeiro irmão, vê o segundo, homens fortes, bonitos, aptos, e ele diz, olha, com certeza esse é o rei de Israel, e é o próximo, aí Deus fala, não, esse não é. Ah, então agora esse é o rei de... Então, toda hora Samuel, pelo seu olhar humano, buscando características humanas de autoridade, de reconhecimento, ele errou, né, literalmente nessas percepções, porque a autoridade em um líder na igreja, isso digo pastor ou qualquer liderança, ela precisa antes de mais nada nascer de um coração para Deus. Enquanto Samuel enxergava características humanas, como um homem vê, o Senhor enxergava o coração, e Deus enxergava o coração de Davi, ainda que ninguém enxergasse o coração. Então, essa segunda esfera, né, de confirmação é no coração da igreja sobre essa autoridade, e a terceira e mais importante, obviamente, o próprio espírito, né, reconhecendo o momento de maturidade, de estrutura para essa estrutura de liderança. Então, quando nós
entendemos que essa autoridade, ela surge das Escrituras, e na teologia protestante reformada a gente reafirma isso, né, dessa autoridade, mas também a importância de ser conjugada com a teologia reformada, a teologia protestante, é pelo fato de que justamente aquilo que foi um dos pontos de rompimento lá em 1517, na Reforma Protestante, a partir de Martim Lutero, né, depois todos os movimentos, Calvino, Anabatista, né, e todos os movimentos sucessivos cederam a partir daí, né, com os rompimentos, um dos grandes resgates, se não um dos maiores resgates do ponto de vista da autoridade, da liderança que foi feita, na verdade, não foi um resgate de autoridade, foi uma reconstituição da visão correta sobre a autoridade, porque até então existiam autoridades, a autoridade dos padres, dos bispos romanos, né, da Igreja Católica, que passaram a ser autoridades sem nenhum questionamento, né, ou autoridades que não deviam satisfação, ou que estavam acima daqueles sobre quem eles tinham autoridade. Então, só eles conheciam as escrituras, só eles liam em latim, só eles tinham acesso à palavra, só eles eram sacerdotes, né? E com a Reforma Protestante é restaurada essa visão de liderança, sim pastoral, sim autoridade baseada nas escrituras, mas de um ponto de vista onde o fato da função pastoral ou de liderança ser exercida não caracteriza o indivíduo que a exerce como melhor que seus irmãos, pelo contrário, ele vem para o serviço e não para ser servido. E a partir daí, esse é o texto que nós vamos tratar hoje, e eu separei em Hebreus 13 e 17, né? Nós já vimos na carta para o Novo Mundo, nós vimos de Hebreus, em Hebreus 13 diz da seguinte forma, né? Obedeça aos seus líderes e submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso não seria proveitoso para você. Então, aqui tem diversas camadas que a gente pode tratar nessa noite, né? Ele já abre dizendo, olha, sejam submissos à liderança, aos seus líderes, submetam-se a ele. E aí ele diz um motivo, ele vai elencando motivos. O primeiro deles é porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Eu sempre costumo dizer, né? E eu vou falar mais uma vez, eu falo sobre mim porque eu posso falar daquilo que eu vivo, assim como as pastoras podem falar daquilo que elas vivem, mas aqueles que estão à frente da igreja, nós temos o papel de dar conta, né? Ou teremos o papel de dar conta de cada uma das pessoas que nos são confiadas, de cada uma das ovelhas do Senhor. Preste atenção nisso, das ovelhas do Senhor, porque as ovelhas são do Senhor, e nós somos pastores auxiliares, né? O grande pastor é Cristo, nós somos pastores auxiliares de Cristo, somos ajudantes nessa grande obra, mas também somos responsáveis por essa grande obra. E nós teremos que dar conta, cada uma dessas pessoas que nos são confiadas, nós teremos de dar conta diante do Senhor daquilo que foi feito dessas vidas. Então, ele fala, olha, assim como um pastor, né, um pastor auxiliar, né, precisa de um grande rebanho lá de 500 ovelhas. Então, você pegava e dividia, vamos supor, em 10 sub-rebanhos de 50 ovelhas, com 10 pastores auxiliares. Cada um daqueles subpastores ou pastores auxiliares eram responsáveis por dar conta, né, prestar conta das 50 ovelhas que lhes tinham sido confiadas. Da mesma maneira, o mesmo exemplo são feitos com os pastores e líderes na casa do Senhor. As ovelhas não nos pertencem, as ovelhas pertencem ao aprisco do Senhor, mas nós somos chamados para sermos auxiliares do Senhor nessa grande obra, na condução do rebanho e na condução daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua igreja. Então, nesse aspecto, né, nós precisamos ter essa percepção. E ele avança, ele fala, olha, e obedeçam a eles para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Por outro lado, né, ele faz esse contraste da responsabilidade pastoral de prestar conta a respeito do rebanho, mas também faz um alerta ao rebanho para que transforme, né, através da obediência, do reconhecimento da autoridade pastoral, para que o trabalho não seja pesado. Assim, e isso é uma realidade. Nós que estamos na frente, né, somos pastores, é muito ruim, de verdade, assim, é muito chato a gente ter que, por exemplo, um gabinete para chamar atenção, para um gabinete para ter que fazer uma repreensão, ou para ficar falando 20 vezes a mesma coisa, né, ou para dar uma direção. Assim como não é agradável para quem recebe essa repreensão, esse direcionamento, também não é agradável para nós. E pelo contrário, é muito cansativo, né? A gente fica preocupado, né? Quando eu tenho um gabinete que é mais sensível, eu fico em oração, fico preocupado para não colocar uma palavra fora de contexto,
para não perder aquela vida, porque eu vou ter que dar conta dela, né? Eu dei uma palavra mal colocada, né? Eu vou prestar conta dessa pessoa, né? Eu vou ter que dizer, olha, se eu perdi essa pessoa porque eu fui um mau pastor, eu dei uma palavra fora de propósito, eu fui ríspido na forma como eu coloquei, e é muito, muito, muito tênue, né? Ao mesmo tempo, também eu posso ter que prestar conta e dizer, pastor, cadê a ovelha que eu te confiei? Eu dizer, senhora, eu perdi essa ovelha, não é porque eu fui ríspido e nem porque eu coloquei uma palavra forte, mas foi porque eu fui fraco, porque eu não repreendi, porque eu não fui diligente no ensino, não fui diligente na correção, eu me deixei dobrar, né, pelo desconforto, né? O desconforto foi maior do que a necessidade de correção e eu perdi essa pessoa, eu perdi essa ovelha por conta da repreensão. Então, é um trabalho desgastante porque a gente sempre anda no limite dos dois extremos, né? Da autoridade extrema que mata ou da negligência extrema que mata da mesma forma, né? O que deixa se morrer, vamos colocar assim. Mas, ao mesmo tempo, também isso é importante para nos lembrar que nós confiamos dioturnamente no Senhor. Aquele que nos chamou, é Ele que nos sustenta e Ele de maneira nenhuma nos abandonará durante esse chamado. Então, é um ministério onde a liderança da igreja ela tem alguns fundamentos, né? O primeiro dele é o fundamento bíblico, né? Que é baseado nas escrituras e na teologia protestante, como eu já falei, né? Então, qual é o primeiro fundamento? Primeiro que toda a escritura, né, nós já estudamos aqui, ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse texto de Timóteo, nós estamos estudando Timóteo na Cartas para o Novo Mundo, né? Estamos passando por uma série chamada Cartas para o Novo Mundo, com o subtítulo Cartas Pastorais. O apóstolo Paulo trata justamente em Timóteo e em Tito, né, que são as cartas que não vamos estudar, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, trata justamente sobre esses deveres pastorais, né? E ele baseia esses deveres, né, justamente na inspiração das escrituras, onde, primeiro, palavrinha pequena, mas altamente importante, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, não é parte dela, já falamos sobre isso aqui na Escola de Discípulos, não é parte dela, não é um terço dela, não é algumas passagens dela, não é uma parte, só o Novo Testamento, só o Velho, só os Evangelhos, toda ela é inspirada por Deus. E uma vez que ela é toda inspirada por Deus, qual é a utilidade dela? Primeiro, para o ensino, mas também para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, né? Hoje vive-se uma crise no meio das igrejas, onde se reconhece a necessidade de ter grandes pregadores, né? Não, o pastor tem uma palavra abençoada, aquele pastor prega bem, aquele pastor faz isso, mas a função pastoral baseada nas escrituras, porque, obviamente, se ela é útil, né, como instrumento, né, uma colher é útil, né? Uma chave é útil, um carro é útil. Então, o instrumento nesse aspecto é porque alguém precisa utilizá-lo, né? Então, para que ele é útil para o ensino, então alguém vai utilizá-lo para ensinar. Se ele é útil para a repreensão, alguém vai utilizá-lo para repreender. Então, tem-se nesse momento uma crise no sentido que, não, o pastor prega demais, ele é uma benção, ele é ótimo para pregar, mas não se aceita a outras facetas, principalmente do ponto de vista da própria escritura, que é a repreensão, que é a correção, que é a instrução na justiça, né? Hoje desejam-se grandes pregadores, grandes profetas, mas muitas das vezes nenhuma repreensão, nenhuma correção e muito menos nenhuma instrução. Nós vivemos num tempo onde a nossa geração, né, ela vive quase que é a geração que eu costumo falar até com a minha esposa, é a geração da jornada, né? Não, ela vive a sua própria jornada, né? A minha jornada. Só que não entendeu que a jornada com Deus, uma coisa é você ter intimidade com o Senhor, mas a jornada com o Senhor, ela não é solitária, ela não é sozinha. Visto que o Senhor não tirou só Moisés, por exemplo, do Egito e levou ele sozinho. Ele e um povo. Não só um povo, o povo e suas tribos e suas famílias. Então, a caminhada cristã, ela é no corpo. Ela é na igreja. E nós vivemos uma geração onde individualiza essa caminhada, né? Onde ouve-se muito, não, Deus me falou, Deus me disse, eu senti no coração, e despreza-se, na maioria das vezes, a instrução dos anciões, a instrução pastoral, onde você tem dificuldade nessa aceitação, porque isso é uma crise de autoridade não de uma ou outra pessoa, mas da nossa geração de maneira geral, né? Então, quer-se muito assim, ouvir, né, uma boa pregação, uma boa instrução, mas tem-se dificuldade em ouvir-se a correção, a instrução e a repreensão, que faz parte do papel
pastoral, por exemplo. Eu mesmo, na minha caminhada, por diversos momentos, eu fui repreendido, fui corrigido e fui instruído pelos meus pastores, o que é natural, desde as coisas mais simples. Preguei, levei tempo demais pregando, me perdi no texto, tomei atitudes com irmãos, porque estava com autoridade, né? Falar com o porteiro da igreja, uma vez, né? Falei com o porteiro da igreja, tinha autorização para parar dentro da igreja, mas o porteiro veio me questionar, e eu disse que ele não deveria me questionar, porque eu estava autorizado, revestido de autoridade, né? Fui grosso e tomei uma chamada, fui para o gabinete com meus diáconos, ó, você estava com a razão no sentido de estar autorizado, mas não se fala assim, não é dessa forma, você precisa considerar o seu irmão sempre superior a você, e eu fui aprendendo ao longo do tempo a partir da instrução, da correção, da repreensão, né? E esse processo faz parte da fundamentação bíblica, né? Eu costumo sempre falar com a minha esposa, né, que a gente vive uma geração que é complexa em muitos aspectos, né? As pessoas têm dificuldade em ouvir, têm dificuldade em serem corrigidos, né, em serem instruídos, e isso faz parte do papel da liderança, tanto quanto a instrução, o ensino, a pregação. Eu falo com a pastora Tatiana sempre assim, né, sempre que as pessoas, a nossa experiência ao longo desse tempo pastoral, sempre que as pessoas falam assim, não, pode me chamar atenção, pode me corrigir, pode falar que eu ouço, pode, normalmente são as pessoas que têm mais dificuldade para ouvir, mais dificuldade para ser corrigidas, mais dificuldade para tudo. Quando a pessoa vem, quando já abre o gabinete, não, você pode falar comigo, já sei que não vai me ouvir, eu vou passar o gabinete inteiro, vou falar, vai entrar pela orelha e vai ser, tá rindo daí, vai anotando aí no seu caderno. Já é assim, porque é uma dificuldade que as pessoas têm de ouvirem, porque elas estão caminhando a sua própria jornada individualista, e esquece que é um corpo, e no corpo tem um cabeça, que é Cristo, e esse cabeça instituiu, né, seus pastores auxiliares para cuidar de seu rebanho. Então, também, né, a partir do fundamento bíblico, em contrapartida, tem um modelo de serviço, né? A liderança, ela é como serviço e não como domínio, né? Nós já vemos esse texto antes, mas eu vou repetir. Não assim entre vocês, né? Pelo contrário, quem quiser se tornar importante de vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de mundo. Então, Mateus 20, de 26 a 28, é o padrão, né, da liderança, do serviço da liderança, né? Não como dominadores, mas como aqueles que servem, né? E Jesus fala muito claramente, né, que não um mundo, né, tem um padrão de exaltação de uns sobre os outros, mas ele fala, não assim entre vocês não será dessa forma. Havia uma discussão, né, que haveria de se sentar do lado de Cristo, à direita, à esquerda, e ele fala, pelo contrário, entre vocês, quem quiser tornar-se importante, ou seja, aquele que quer ser exaltado, entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, né? Escravos de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo sempre abre essas cartas. Eu, Paulo, apóstolo dos gentios, escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de mundo. Então, a dedicação e o serviço são a marca de um ministério, de um modelo de serviço, de uma liderança saudável, né? Quando nós conversamos, eu sempre falo, essas pessoas vêm, né, falam com a gente, eu vou incomodar, eu não queria incomodar, tal. Eu falo, olha, se você entendesse como é prazeroso para nós, como é uma alegria para nós poder servir, né, porque é o nosso chamado, né? Nós esperamos muito tempo para viver esse chamado, né? E quando nós estamos vivendo ele, é um prazer servir a igreja, é um prazer estar a serviço dos irmãos, né? Estar a serviço daqueles que precisam de uma palavra pastoral, daqueles que estão dispostos a ouvir uma palavra pastoral, uma orientação. Para nós é uma alegria muito grande, né? Então, por quê? Porque o modelo é o serviço. E, por fim, o pastoreio, né? Então, uma vez que é fundamentado biblicamente, existe um modelo de serviço estabelecido de humildade, né, e de não exaltação. Você chega no final desse modelo com o cuidado do rebanho, seguindo o exemplo de Cristo, né? E 1 Pedro 5,2 é um texto muito forte, que ele fala, olha, pastoreia o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso visando o ganho desonesto, mas com o desejo de servir. Então, tem muitas igrejas, né, hoje em dia, não vou botar nem igrejas, porque vou colocar irmãos, que parece que 1 Pedro 5,2 foi arrancada de suas Bíblias, né? E eu não falo nem pelos aproveitadores, né, pelos falsos profetas, falsos mestres, que nós vemos se aproveitando do rebanho, tirando recursos, vivendo vidas milionárias, né? Eu achei, assim, eu fico pensando, né, uma reflexão, vou abrir meu coração com você. Esses dias eu vi
uma foto, enfim, nas redes sociais. Basicamente, esse pastor, ou dito pastor, não sei, com um relógio no pulso de, sei lá, 1,7 milhões de reais, o valor do relógio. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, olha como é que as pessoas elas se tornam gananciosas e cegas, né? Se você pensar que eu apliquei o nosso modelo, assim, de verdade, não é assim, não é inveja no sentido de querer para nós, mas pegando um modelo como o nosso, nós temos tantos sonhos ali de crescer, de fazer as coisas, né? De ter a sede, de ajudar a comunidade, de alcançar pessoas. Nós somos um ministério sério, né? A nossa igreja, e eu quando digo ministério, eu não digo só os pastores, não. Nós, igreja, nós, irmãos em Cristo, nós, Mari, Marcos, Yasmin, Gabriel, Lorena, Tatiana, Tânia, todos nós, né? Nós temos assim, uma seriedade no sentido de que nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Né? A Sil, acho que a Sil entrou aqui também. Pai, Sil, boa noite. Nós temos assim o desejo no coração de fazer o melhor para o Senhor, de servir ao Senhor, né? De agradar ao Senhor, de ajudar as pessoas naquilo que for possível. Então, nós somos um ministério sério, né? E essa seriedade, como eu falo, não é só do ponto de vista da liderança, mas de como igreja, como corpo. E aí você pensar que se o cara, ele deve ter uns 50 relógios, se ele tira um relógio, olha assim, eu tô chegando no absurdo para vocês entenderem, se ele tira um relógio do pulso, ele compra toda a sede que nós precisávamos para desenvolver um ótimo trabalho, e não precisa ser a nossa igreja, estou aplicando a nossa realidade, porque dá meio que um parâmetro, né? Imagina assim, é mais um movimento do que a necessidade para a nossa igreja. Você imagina alguém poder, né, igual estou um relógio aqui, tirar um relógio do pulso, fazer assim, e nós conseguimos ter uma sede própria. Para uma pessoa que deve ter essa e mais 200 relógios, e que conseguiu as custas do reino. Então, tira nós, outras igrejas, né? 2 milhões de reais, quantas igrejas, pequenas igrejas você consegue, de pastores sérios, você consegue ajudar, né? Eu tenho muitos sonhos, né, de a gente criar ali um centro comunitário, né? Aí eu, dentro da profissão para a glória de Deus, eu sou contador, né? Então eu quero ser contador para a glória de Deus. Poxa, quantos pastores não sabem, né? Abrir um CNPJ, criar um estatuto para suas igrejas, tirar uma legalização para poder ter uma conta bancária direitinho, né? Para poder ter sua documentação de forma correta, para poderem fazer tudo aquilo que a lei exige, né? Do ponto de vista da igreja. Quantas pessoas não têm esse desejo, mas não têm o conhecimento? Então, a gente poderia ajudar, né, dessa forma. Quantas pessoas, né, são sérias, fazem trabalhos, como eu falei, né, nós estamos ali, mas tem pessoas que vão onde nós não vamos, né? E pessoas que ouvem pregações que nós não pregamos, no sentido de estilo, né? Então, pessoas que estão dentro de comunidades, né, em zonas de risco, ou nem isso também, em outros locais, mas no interior, no sertão, e que precisam de muito pouco para ter o mínimo de estrutura. E você pensar que um camarada que tirou tudo às custas do evangelho pode tirar do braço um único relógio de uma coleção infindáveis de relógio, que ele poderia, sei lá, botar um reloginho no pulso e ajudar milhares de igrejas, ou uma igreja como a nossa, enfim, ajudar na expansão do reino, entender que essa igreja, né? Porque eu digo igreja porque seguem ele, são tão culpadas quanto, né? Não tem só a Bíblia de 1 Pedro 5,2, né? Porque no final de 1 Pedro 5,2 ele fala: não façam isso visando ganho desonesto, mas com o desejo de servir. Né? Qual é o limite disso? Né? Qual é o limite para o pastor fazer do caixa da igreja sua carteira pessoal? Qual é o limite dessa situação? Né? E isso é um ponto ético que deveria ser discutido dentro das igrejas, ou, né, minimamente ter uma percepção disso. Né? Não estou dizendo que o trabalhador não é digno do seu salário. A Bíblia defende o ministério de tempo integral, salário pastoral. É trabalhoso, gente. Você trabalhar e ter a vida pastoral, né? Nós sabemos aqui como se desdobra para poder atender tudo, todos ao mesmo tempo, todas as coisas, mais o trabalho, mais, né, cuidar da casa, da família, pagar as contas, entregar trabalho, fazer o meu trabalho. Enfim, você tem muitas coisas para fazer e é normal, né? É comum. Mas daí qual é o limite disso, né? Qual é a linha que divide, né, a necessidade de sustento e a ganância, pura e simples, né, a situação sem limite? E eu acho que, no meu ponto de vista, quando você bota um relógio de 1.700.000, 1.800.000 no pulso, já está
mais do que comprovado de que qualquer outro valor, né, 100, 200 mil seria a mesma coisa, mas quando chega nesse nível, assim, é porque já perdeu definitivamente qualquer temor no coração ou qualquer tipo de percepção sobre o que é o reino. E aí vamos à introdução. Vou pedir para alguém me ajudar a ler, por favor, se alguém puder ler. Eu posso ler. Amém. Amém. A liderança da igreja é um chamado de Deus para serviço, não para domínio. Cristo é o cabeça da igreja. Os líderes são servos responsáveis pela edificação do corpo. A liderança bíblica é funcional, espiritual e submissa à autoridade da palavra. Não assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como também participante da glória que será revelada, faço um apelo. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Amém. Então, esses 3 textos, né, nós já lemos, eu vou repetir ele ao longo de toda a aula, que são a base, né, fundamental do serviço pastoral e do serviço de liderança da igreja. A primeira questão é que o serviço é serviço, não é domínio, né? E como eu falei, Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós somos servos chamados pelo Senhor para cuidar do seu rebanho. O rebanho é do Senhor, né? Se vocês repararem, sempre que eu oro, né, sempre faço questão de frisar isso, né? A igreja é do Senhor, sempre vai ser do Senhor. Não pertence a nenhum homem, não pertence a ninguém. Nós estamos aqui para servir e, como o apóstolo Pedro fala, não por obrigação, mas de livre vontade. Por isso que para mim é muito difícil entender quando você vê pastores dizendo assim, é um peso a igreja. Olha, eu pago o preço pela vida de vocês. Quem já ouviu isso, né? Olha, eu pago o preço pela sua vida. Eu não aguento mais, Yasmin, pagar o preço pela sua vida. Eu não aguento mais, Tatiana, pagar o preço pela sua vida. Eu não aguento mais, Marcos, Mari, pagar o preço. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Quem pagou o preço pela vida da igreja, pelo corpo, foi o Senhor. E esse preço já está pago. E foi pago com um valor que era muito maior do que aquilo que deveria ser pago, porque o preço que foi pago é inestimável, foi a vida de Jesus. Então, a partir do momento que eu considero que eu estou pagando o preço, que eu estou sendo forçado, obrigado a pagar o preço, eu passo a fazer o pastoreio do rebanho por obrigação e não mais de livre vontade. O que me faz servir na igreja é a minha vontade de servir a igreja. Eu não me sinto obrigado. Nós, entre nós pastores, nós sempre conversamos de verdade, não é um peso. Amanhã tem culto, meu Deus, mais um culto, tem que ir lá, abrir a igreja, ficar lá, fazer as coisas, não sei o quê. Não, irmão. No dia que eu pensar assim, vocês podem ter certeza, da minha parte, eu sou o primeiro a comunicar a igreja e eu deixo meu ministério. Deixo mesmo. Eu falo assim, irmão, chegou um momento que se tornou distante daquilo que eu considero ministério e deixa outro fazer. Porque tem que ser de livre vontade, né? Tem que ser de livre escolha. Eu escolho servir a igreja. Nós escolhemos servir ao corpo de Cristo. E esse é o princípio fundamental, e isso tem que ser muito... Mas eu escolho por quê? Por ganância, e ganância aqui é de qualquer tipo, tá? Ganância financeira, ganância de reconhecimento, ganância de ser superior, ganância, né? Porque tem gente, assim, que na sua vida pessoal ela é frustrada em termos de autoridade, né? Não manda em casa, não manda no trabalho. Na igreja, você quer ver uma pessoa dar poder na igreja, né? Na igreja quer ser, né, super acima de todo mundo, de todos. Então, assim, nós precisamos fazer isso de livre e espontânea vontade e por amor ao Senhor, né? Vamos para o próximo slide. Pode continuar, gente. Amém. A liderança da igreja é uma só função pastoral. Pastor, cuida do rebanho. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Presbítero, governa com sabedoria. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, que sou presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como também participante da glória que será revelada,
faço um apelo. Bispo, supervisiona a igreja. É fiel a esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. No Novo Testamento, estes termos são usados de forma intercambiável para a mesma função de liderança espiritual. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. O Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Amém. Então, o que está dizendo assim, você tem uma mesma função, né, de liderança espiritual, ou seja, bispo, pastor, presbítero, tem a mesma designação em termos de função como liderança. Mas essa aplicação, né, vamos dizer assim, né, como no aspecto do ponto de vista de liderança, são equivalentes. Do ponto de vista de função na igreja, que cada um tem uma aplicação diferente. Então, pastoreio, normalmente, está aplicado ali ao rebanho. Como eu disse, tem algumas igrejas que são governadas por conselho de presbítero, né, a presbiteriana, por exemplo. Então, tem o pastor da igreja, que é o presbítero responsável pela igreja, que pastoreia. Então, você vai numa igreja presbiteriana de Niterói. Você vai encontrar lá o pastor da igreja, que é o presbítero fulano. Ele é aquele que cuida do rebanho. Mas você tem um governo de presbíteros, ou seja, como nós temos na igreja, né, um conselho de pastores, um conselho de presbitério, né, para fazer o governo da igreja com sabedoria. O fato de eu ser um bom pastor não necessariamente me dá a aptidão, às vezes, para ser um bom governante da igreja, no sentido de decisões, né, sobre investimento, sobre obras, sobre a função de gestão da igreja, né? Conforme a igreja pode ir crescendo, por exemplo, e se tornar cada vez mais pesado para mim fazer a governança da igreja nesse aspecto. E para me dedicar ao pastoreio, eu preciso abrir mão dessas funções e dedicar isso a um corpo de presbíteros, né, de pastores, para que tome essas decisões a gente em conselho, porque fica mais fácil, porque na multidão de conselhos a gente acha a sabedoria, né? E aí o bispo já tinha falado, né? É uma função de supervisão sobre a igreja. Então, vamos dizer que o ministério cresça, a gente tenha, sei lá, 50 igrejas do ministério. E aí fica impossível, né, para você fazer esse acompanhamento, zelo pela igreja sozinho. Então, você institui bispo, né? Então, o bispo que vai cuidar da região do Rio de Janeiro, o bispo que vai cuidar da região, sei lá, de São Paulo, né? Enfim, você pode, o que eu estou dizendo, né? Não é obrigatório, não é no sentido de superioridade, todos são pastores, todos são presbíteros, né? E a questão é somente da aplicabilidade da função dentro do corpo de Cristo e da igreja. Qualificações para a liderança. Qualificações para a liderança. Caráter: irrepreensível, temperante, sensato, respeitável. Família: marido de uma só mulher, governa bem sua casa. Capacidades: apto para ensinar, não violento, nem ganancioso. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, apto para ensinar. É necessário... Versículo todo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Amém. Então, esse é o que eu sempre falo, né? Esse é o checklist matinal, né? De todo pastor, né? Eu tenho isso como uma lista, né? Daquilo que é igual quando você vai decolar um avião, né? Você tem que ficar lá checando os itens, como é que você colocar. Então, são 3 esferas, né? De caráter, familiar e de capacidade, né? Ser irrepreensível, temperante, né? Não ser dado a guerras, a brigas, incendiar, né? Às vezes surge uma situação na igreja que a tendência é escalar, e o pastor é aquele que tempera, né? Que não tira a seriedade da situação, mas também não taca gasolina na fogueira, né? Você precisa ter essa temperança e ser sensato, respeitável, né? Fiel à sua esposa, né? Não pode ter um monte, né? É óbvio que o adultério é absurdo no meio da igreja, né? Mas no contexto também ali de Timóteo também era isso, ser marido de uma só mulher, né? Não ter diversas mulheres, não ser, né? Não ser homem adúltero,
né? Governar bem a sua casa e, por fim, né, tá apto para o ensino, não violento e não ganancioso. É impressionante, né, que como vocês concordam que lendo todas essas características, a gente vê claramente aqui uma criança de 14 anos? Ou só eu vejo? Desculpa, pastor, pode perguntar novamente? Lendo todas essas características, vocês concordam que claramente a gente vê uma criança de 14 anos Não, aqui, né? Não? De 12, então? A missionária Mirim, não está não, claramente. não mesmo. A gente não deveria levar no próximo culto de busca MD lá um pastor de 14 anos para pregar na nossa igreja? Não. É impressionante, né? Como as pessoas elas vivem um evangelho sem a Bíblia. Você não precisa nem muito longe para saber que são as características. Lorena, já vou olhar aqui a sua pergunta. Então, eu leio aqui. A Lorena pergunta, pastor, uma pergunta um pouco ignorante. Não tem pergunta ignorante não, Lorena. É importante que você tire aqui. Mas pastor pode ser solteiro? Então, sim, mas não é exatamente, mas não é recomendável, né, nesse aspecto, né? O celibato, né, é algo muito difícil, né, no sentido assim, o pastor ser solteiro ou estar solteiro é algo muito difícil, né? E aí, quando você tem as características pastorais, né? É porque assim, vamos lá, vou reformular a minha resposta. A Bíblia fala, né, que o apóstolo Paulo ele declara, né, uma orientação aos solteiros, né? Se era melhor que ficassem solteiros, certo? Eu vou pegar esse texto. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Eu vou ler o texto para fazer o contexto, só para não ficar fora de contexto. É 1 Coríntios. Eu até trabalhei esse texto lá na igreja. Não abre NVI. Abre aí, se alguém puder achar. 1 Coríntios 7, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu abro. 7, acho que é 7:25, não sei, 3. Eu já achei aqui já. Diz assim. Ó, vou falar dos solteiros já. Ó, aí ele fala assim, ó, quantas pessoas virgens, ou seja, solteiras, não têm o mandamento do Senhor? O apóstolo Paulo fala, eu não tenho o mandamento do Senhor, ou seja, não é o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Então ele está falando assim, não é a opinião minha, mas eu estou dando, não é do mandamento do Senhor, mas eu estou dando o meu parecer. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permanecer como está, ou seja, você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não cometa... Não, perdão. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. O Paulo já falando que casamento é difícil, né? É difícil. Você alinhar um casal, um ministério, é uma dádiva, é uma bênção, tá? E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aquele que tem esposa, vivam como se não a tivesse. Aqueles que choram como se não chorasse, estão felizes como se não estivesse, que compram algo como se nada possuísse. Aos que usam as coisas do mundo como se não as usasse, porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor. E como agradar ao Senhor? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Aí ele vai continuar aqui, mas eu vou parar aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte com esse texto. O apóstolo Paulo ele é bastante claro. Ele fala, olha, não é um mandamento do Senhor, mas eu, como alguém, pela misericórdia de Cristo, eu dou isso. Ele fala, olha, você está solteiro, minha orientação permanece solteira, porque o casamento você vai viver para o casamento. Ou seja, ele dá algumas orientações, mas, no meu entendimento, essas orientações ele não estabelece aqui como mandamento, né? Então, ele abre espaço para servir ao Senhor, não sendo casado, né? Isso que eu quero dizer, ou não sendo casada, mas eu entendo que pela lista que ele faz em Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo 3, ele estabelece os princípios, vamos dizer assim, para o serviço ministerial pastoral, né? No caso do bispo e diácono. Então, marido de uma só mulher, governa bem a sua casa. Como é que a pessoa vai governar bem a sua casa se ele não tiver casa, né? Como é que ele vai cuidar de seus filhos se ele não tem filhos, né? Então, em resumo, seria equivocado da minha parte e não honesto dizer que não existe espaço bíblico para você considerar o serviço de um solteiro, mas eu entendo que o serviço de um solteiro ele é válido se a intenção for permanecer solteiro. Está claro o que eu estou dizendo? Né? No sentido de, olha, eu vou viver uma vida, minha decisão, mas é difícil isso, pastor. Difícil, mas eu já encontrei, né? Pessoas missionárias aqui, brasileiros, amigos meus,
que tinham decidido viver uma vida, né, de celibato, sozinhos. É uma decisão muito dura e muito difícil, mas eu entendo que nesse aspecto, assim, se a pessoa tem um plano, né, de casar, né, de ter uma vida conjugal, o ideal é que ele não exerça o ministério até constituir essa vida. Porque a vida ministerial a dois, ela precisa ser um consenso do casal. Isso é fundamental. É muito difícil você servir no ministério pastoral se sua mulher não está junto com você, ou servir no ministério na igreja se seu marido não está junto com você. Na igreja, nós entendemos que o chamado sempre será do casal, jamais de um indivíduo, né? Nesse aspecto. A não ser, né, em casos já estabelecidos, né? Então, como eu posso falar? Onde a gente a pastora Tânia, quando, né, se casou com o Jorge, ela já era pastora há muitos anos. Então, são casos, né? Toda regra tem uma exceção específica. Mas no sentido de ordenação, eu acredito que somente quando você tem a constituição de matrimônio e do casal, a não ser que seja uma decisão clara de viver a vida solteira, né? Solteiro. Tá claro, Lorena? Consegui te responder? Sim? Então, só para alguém ficou com dúvida disso? Não, né? Não, pastor, não. Então, é só para a gente deixar claro. Então, só para resumindo, né? Não existe uma restrição clara, existe essa brecha ali que o apóstolo Paulo estabelece, mas como ele diz que não é um mandamento do Senhor, eu entendo também que aquilo que ele estabelece em Timóteo é superior àquilo que ele estabeleceu em Coríntios, no capítulo 7. Então, os diáconos na igreja, né, que são outra forma de liderança, né? Então, a Bíblia estabelece 2 cargos, né, o diaconato e o presbitério. O primeiro deles, né, o serviço prático, né, atende a necessidades práticas da congregação. Quem fez o curso de obreiros sabe o que nós estamos falando, né? Eu já expliquei sobre o serviço diaconal, né, o ministério diaconal. Então, eles atendem as necessidades práticas da congregação. Eles precisam ter um caráter exemplar, dignos de respeito e confiança. Eles precisam ter uma fé comprovada, né, e experimentada antes de servirem. E, por último, eles precisam também ter uma boa reputação reconhecida pela igreja. Então, qual é o texto que nos baseia isso? Né? 1 Timóteo é a continuação do texto que nós acabamos de ler de 1 Timóteo 1 a 7, de 1 Timóteo 8 a 10, que fala do diaconato. Os diáconos, igualmente, ou seja, toda a lista lá dos pastores, os diáconos, igualmente, devem ser dignos de respeito, sinceros, não amigos do muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé, com consciência, e devem ser primeiramente experimentados, e se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então, por isso esse trabalho, né, de amadurecimento do ministério de obreiros da igreja, porque precisa ter um serviço, né? Mais ou menos funciona assim, né? O diácono, antes, ele não é ordenado para servir como diácono. Né? O diácono, que eu digo diácono, diaconisa, né? O diaconato, ele é, antes de mais nada, ele é exercido. E uma vez exercido, né, a igreja reconhece, e aí, uma vez reconhecido, experimentado, né, e sem haver nada contra eles, nós fazemos a separação e a ordenação. Então, o ministério diaconal, né, ele é bastante exigido, né, tanto quanto o ministério pastoral, no sentido de ser pessoas testadas, né, experimentadas na fé. Né? Nós vemos igrejas que o cara se converteu com 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele já está levando o cargo de evangelista, missionário, diácono, enfim. E você não sabe nem ainda por que a pessoa veio, né? No início da caminhada cristã, tudo é muito fácil, né? Você precisa experimentar ali 2 anos, 3 anos, que é normalmente quando as coisas começam a dar gerar uma turbulência na vida cristã, né? Porque você sai ali da questão do primeiro amor, da conversão, né? A igreja já passa a ser rotina, o que eu falei, o pastor já não prega tão bem quanto você achava, a palavra não é tão edificante quanto você cria, você já precisa começar a buscar mais uma vida com Deus, a sua carne já começa a falar mais alto de saudade de coisas que você praticava no mundo. Ou seja, tem todo um processo de experimentação, né, de crescimento espiritual, de decisões que precisam ser tomadas, que obviamente com 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, é impossível que a pessoa tenha condições de tomar essa decisão, principalmente para um cargo tão importante quanto o cargo diaconal. Então, a liderança como serviço. Quer continuar a ler? Pode continuar. Posso continuar. A liderança como serviço. Cristo é o modelo, humildade e sacrifício. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Servir com autoridade. Liderança através do exemplo. Cuidem do rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem
olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Bem, livre vontade, não por obrigação, mas por amor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu trouxe esse versículo de 2 Coríntios 9:7. É um versículo que nós normalmente usamos muito do ponto de vista, né, de ofertas, de dízimos na igreja. Mas essa frase, né, porque Deus ama a quem dá com alegria, né? É uma frase que para mim, ela fala diretamente com 1 Pedro 2, no sentido de que quando nós doamos ao Senhor, nós doamos não só nossos recursos financeiros, mas doamos no nosso coração, no nosso serviço, né? E é muito lindo e muito triste, em formas antagônicas, a gente vê as pessoas muito lindo ver as pessoas contribuindo, né, com o seu serviço, com a sua dedicação à igreja, né, segundo o que está proposto no seu coração, mas sem pesar, né, ou sem por necessidade de estar aparecendo ou ser reconhecido, mas por um serviço ao Senhor, porque está alegre em servir a Cristo, né? É óbvio que acabando o culto, a pessoa ir lá, né, esvaziar a lixeira do banheiro, todo mundo quer ir para casa, né? Tá cansado depois de um serviço. E eu acho muito lindo, né? Eu vejo lá os obreiros trabalhando, fazendo as coisas, cuidando da igreja, com alegria e a certeza de que servem a algo maior, que não é uma pessoa ou um indivíduo, mas é o Senhor. Então, a proposição da alegria, que obviamente aqui trata de recursos, né, financeiros nessa passagem, mas essa frase de Deus ama quem dá com alegria, ama quem dá com alegria, acho que tudo na nossa vida, né? O serviço, o coração, aquilo que nós nos propomos a fazer para o Senhor, né? Líderes que não reclamam, né? É muito, muito difícil, né? Numa igreja, quando você tem uma instituição de liderança e as pessoas agem como a liderança fosse um peso, né? Fosse um cansaço. É mais uma coisa que você precisa fazer no seu dia, né? É algo que está te sobrecarregando, porque dentre as muitas coisas que você faz, você precisa fazer mais aquela coisa na igreja, entendeu? Se você chega nesse ponto, se você parte desse ponto, você partiu ou chegou num ponto completamente equivocado. O serviço ao Senhor, ele precisa ser com alegria, né? Ele precisa te dar prazer. Nossa, eu vou estar lá na igreja, eu vou cuidar das crianças, eu vou dar aulinha para elas, eu vou cuidar dos obreiros, eu vou cuidar da mídia, eu vou fazer a conexão, eu vou ficar na intercessão, eu vou fazer o serviço pastoral, né? O que não importa, o evangelismo, o que nós fizermos para o Senhor, a gente precisa fazer com alegria, porque Deus ama aquele que dá, que se doa com alegria. Quando você vê uma liderança pastoral, né, dizendo que é um peso, tem que ir lá na igreja, não é nosso mais esse culto, aí preferia ter ficado em casa vendo o jogo do Flamengo, sabe? Tá tudo errado, tá tudo fora do lugar, né? Nós precisamos fazer não por obrigação, mas por amor, né? Poxa, que bom, eu vou lá servir meus irmãos, dá trabalho, mas não se ver fazendo outra coisa senão aquilo que você está se propondo a fazer. E esse é o texto de Mateus, né, 23:11, que é o mais importante, né, porque o maior entre nós sempre será aquele que serve, né? Jesus deu esse modelo e o serviço é a maior expressão, essa talvez seja uma frase que eu deveria ter colocado nessa lição, né? O serviço é a maior expressão do caráter de Cristo em nós. Então, uma liderança, para terminar nossa aula, ela precisa ser plural e madura, né? A pluralidade, né? A igreja com múltiplos presbíteros, né? Como Atos 14, ou seja, né? Na multidão de conselhos, na aplicação de outros pastores que, nossa, só eu sou o líder, só tenho eu como pastor, não reconhece ninguém. Mas pastor, existe. Conheço um monte de igreja que tem pastores lá há 25 anos, 30 anos, e nunca conseguiu estabelecer um pastor auxiliar, um líder, um outro, não consegue, porque é só ele, sabe? Só ele prega direito, só ele fala direito, só ele faz as coisas direito, né? É óbvio que você tem uma orientação pastoral, você tem uma direção pastoral, né? Mas você precisa ter... É mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vamos dizer que amanhã depois eu coloco um líder no Ministério de Louvor, né? O que a gente não espera? O que eu não espero? Que dos louvores da igreja, tire todos aqueles instrumentos de lá
pegue um pandeiro, um repique e vire um corinho de fogo e pagode de Cristo, o louvor da igreja. Isso é fugir da liderança, da direção da liderança. Por quê? Pode ser que para outra igreja funcione, mas na nossa igreja não é assim que o Senhor nos orientou, né? De liturgia de culto, da forma como a gente se expressa. Cara, tem a multiforme graça de Deus, mas na nossa tem uma forma que nós somos nosso culto. Então, isso é uma questão de visão. Agora, dentro daquilo que foi estabelecido, né? Não, vai ficar lá todos os instrumentos, da forma como a gente faz louvor. Mas você vai ter um louvor mais rápido, menos rápido, mais adoração, menos adoração, ministração. Essa é a liberdade. Tem pastores que não conseguem ter essa pluralidade, né? Por isso que eu falo, olha, me incomoda ver lá no ministério, lá no app, lá, liderança, Lúcio. Porque assim, a igreja ela precisa avançar, né? Precisa crescer, ter um ministério de evangelismo que a gente quer começar. Né? Quem são os líderes? Cadê as pessoas para a gente colocar à frente disso? Né? A gente sofre hoje, né, na nossa igreja uma crise de liderança, é real. Nós estamos crescendo numa velocidade que, infelizmente, assim, as pessoas que servem estão sobrecarregadas, né? Já estão com uma escala, com duas escalas. Então, assim, estou orando para que Deus envie novos líderes, que envie pessoas compromissadas com o reino, que entendam o seu chamado, para a gente poder avançar como cristão. Porque não faz sentido você estar na frente como pastor de todas as coisas. Não é saudável, não é correto, porque eu não abro espaço para as pessoas errarem, para as pessoas acertarem, para as pessoas aprenderem, porque eu errei, acertei, e fui crescendo, erro, acerto, e continuo aprendendo. É normal, é do processo. A pluralidade faz parte do corpo de Cristo. Maturidade, né? Então, líderes precisam, acima de tudo, ter discernimento bíblico, né? Lembrando 1 Timóteo 3,2, né? Ele precisa ser repreensível, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Tem gente que quer chegar à liderança da igreja, mas não conhece nada, não sabe de nada, não se dedica à Bíblia. Eu falo seminário teológico de base, está aqui gratuito, tem gente que não quer participar, não sabe, eu não dou para isso. Para isso o quê? Para aprender da palavra, para conhecer do reino, para entender da sua fé, porque é isso que a gente está tratando aqui, não é outra coisa, né? Então precisa ter maturidade, ter discernimento bíblico, unidade, né? Precisa saber trabalhar em equipe, sem autoritarismo, precisa ser uma pessoa que saiba dividir, que saiba reconhecer o valor do outro, né? É o famoso eu-keep, né? Tudo é eu sou bom, eu faço isso, quando eu faço. Não, irmãos, dá espaço para crescerem, dá espaço para as pessoas se estabelecerem. Óbvio que, como eu falei, a igreja tem um modelo, ordem, decência para esse crescimento, né? Porque tem gente também que vai ao contrário, acha que vai fazer o que quer, né? Voluntariado, a igreja, eu sempre falei sobre isso. A igreja é um ministério de voluntariado. E voluntariado não é você fazer o que você quer, o que você deseja, é fazer aquilo que a igreja precisa, né? Então, se você quer ser voluntário na igreja, exercer o ministério na igreja, você faz aquilo que precisa, não aquilo que você quer, né? Porque se for fazer o que quer, aí é sua vontade, não é o que a igreja precisa. E a unidade é o trabalho em equipe, né? Como Efésios 4,32, antes sejam um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. A unidade é fundamental no reino. E por fim, a submissão, né? Toda autoridade, todos sob a autoridade de Cristo, né? Sujeitando uns aos outros em temor a Cristo. Então, pluralidade, unidade, maturidade e submissão são características fundamentais para uma liderança. E, obviamente, a separação ela vem através de jejum, né? E confiança no Senhor. E terminamos aqui a nossa aula. Deixei algumas perguntas para reflexão, né? A diferença, né? A liderança, a liderança bíblica difere, né, da mundana por se basear no serviço e humildade, né? Não no poder e dominação. O líder cristão serve àqueles que lidera, buscando seu bem-estar espiritual acima das ambições pessoais. E Cristo falou em Marcos 10, né? Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre eles. E não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. Em Mateus 10, Jesus estabelece justamente esse contraste, né, de uma liderança mundana, né, que baseia-se em outros valores, né, de dominação, de exaltação, de valorização do eu, do ego, contra o outro contraste que é a liderança em Cristo, que é o mais importante, aquele que serve o seu irmão. Então, a liderança cristã ela tem que servir buscando o bem-estar espiritual acima das suas próprias ambições pessoais, né? A pluralidade, né? A pluralidade dos líderes fortalece a igreja ao promover prestações de contas mútuas, diversidade de dons, sabedoria coletiva. Quando múltiplos líderes, né, ou presbíteros ou pastores servem juntos, as decisões refletem discernimento mais amplo e proteção contra desvios doutrinários, né? Uma coisa que o conselho pastoral aqui nosso leva 3 horas, né? Não sei se os irmãos sabem,
Quando tem reunião do conselho, leva 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. A gente discute item aí, ponto a ponto. E mesmo, né, nós nos aconselhando, às vezes a gente não tem certeza sobre um ponto. A gente tira tempo para orar, para tomar uma decisão. E isso faz parte da pluralidade da igreja. E por fim, né, o apoio, né? Nós podemos sustentar a liderança da igreja através de oração constante, isso é fundamental, participação ativa nos ministérios, né, disposição para servir, encorajamento sincero e respeito, né, à autoridade estabelecida por Deus. Honrar os líderes contribui para uma saúde espiritual de toda a congregação e volto no texto de Hebreus 13:17 que nós abrimos, né? Obedeça seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedecendo-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, né? Líderes desmotivados ou uma igreja que não ouve, né? Pessoas que não ouvem, é um líder que tem que pesar no seu serviço, né? Torna-se desagradável, essa é a grande verdade, né? É muito desagradável você viver uma relação pastoral de embate, né, de confronto. É muito mais agradável quando nós temos uma relação absolutamente sadia e em amor, né? Não que não sejam necessários ajustes, mas ajustes em amor são melhores que ajustes, vamos dizer assim, né, exercendo autoridade, né? E esse talvez seja o ponto mais importante, né? De respeito. Respeite seus líderes, respeite seus pastores, né? Isso serve só para a nossa igreja, não, para onde quer que você esteja, né? Tenha essa submissão, no sentido de submissão não é cegueira, né? Mas é de respeito, né? Ouve, presta atenção, conversa, aprende, né? As pessoas hoje elas têm dificuldade em aprender, em ouvir, e isso faz com que a igreja cresça. Quando a igreja se submete, né? Como a igreja reconhece, se submete, ouve, nós temos a oportunidade de crescer para que, num tempo certo e oportuno, outros se submetam a você, te ouçam, e você faça com que outros cresçam esse lado, né? O discípulo senta, ouve, aprende, cresce, aí outros vão sentar debaixo dele, vão sentar, ouvir e aprender, e assim sucessivamente, até que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. Amém? Em nome de Jesus, terminamos então o estudo de número 44, e na próxima semana nós vamos entrar aí já na reta final, né, vamos dizer assim, dos nossos estudos, já direcionando, né, para a gente poder concluir, né, o módulo 4 do Seminário Teológico de Base. Espero que essa aula tenha abençoado sua vida, tenha aprendido um pouco mais sobre a liderança, não somente do respeito, né, aos líderes, isso graças a Deus todos vocês têm, mas principalmente de entender o seu papel quando liderarem, né? Acho que isso é o mais importante. Eu sempre costumo falar com os pastores, né? Nós, pastores, não podemos pedir nada que nós mesmos não façamos. Eu nunca vou pedir ninguém para cuidar de um banheiro se eu não lavo um banheiro. Eu nunca vou pedir para ninguém cuidar da igreja se eu não cuido da igreja. A maior lição que nós podemos dar à nossa congregação é o exemplo. Um bom exemplo pastoral leva a líderes saudáveis, e líderes saudáveis levam uma igreja saudável, e o ciclo baseado no Espírito Santo se estabelece e a igreja só tende a crescer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, encerrar a nossa aula. Eu vou pedir... Quem está com o microfone? Pastora Tânia, você está com o microfone? Tô. Amém. Pode orar para nós encerrarmos a nossa aula em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma aula, Senhor, maravilhosa, onde que a gente está aprendendo, Senhor, tudo de Ti, da Tua palavra, Senhor, como agir, como fazer. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que estão aqui, Senhor, neste lugar, Deus, porque sabemos, Pai, que a vida, Pai, a vida não é fácil, Senhor, mas que a gente possa, Senhor, crer, Senhor, e acreditar, Senhor, na Tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, o pastor Lúcio, Senhor, a pastora Tati, Senhor, e aos pastores também, Senhor, que possamos, Senhor, ser, Senhor, um vaso de honra na Tua casa, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém. Jesus abençoe. Amanhã nosso culto presencial, culto busca, Amém. vai ser uma bênção. Aleluia. Estou orando por uma pregadora de fora, Deus sabe do meu coração. Amém. Em nome de Jesus. O Senhor há de falar. Amém. Fiquem na paz. Jesus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite.